É uma alegria e uma honra estar com os irmãos mais uma vez. Agradeço o convite de participar convosco. Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Uma história muito conhecida, onde podemos extrair uma lição muito importante para os dias aflitivos que estamos vivendo. Lucas 7, do verso 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele que quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Verso 44 de Lucas 7. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A pergunta que cabe nesse instante é: qual a sua intenção de estar com o Senhor Jesus? Ser agradável ou agradá-lo de fato e de verdade? A forma como entendemos a pessoa e o caráter de Jesus afeta todos os aspectos da nossa vida. Sim, veja no exemplo simples, uma ilustração comum dos nossos dias. A maneira como você entende o perigo deste vírus afeta a sua rotina, o seu dia a dia. Há pessoas que pensam que esse vírus é uma espécie de radiação nuclear. Ficam trancadas dentro de casa e não saem nem debaixo da cama, com medo que alguma coisa lhe aconteça de mal. Justo. Outras têm o entendimento que o vírus seja uma espécie de chuva. Se preparam direito, se arrumam e vão para o seu trabalho, ou vão para as suas coisas. São dias difíceis, complicados. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a superar todos esses dramas que estamos vivendo. Mas voltando para o nosso jantar, vamos perceber então qual é o nosso entendimento sobre a pessoa e caráter de Jesus. E isso sim afeta todos os aspectos da nossa vida. 4 passos, resumidamente, para compreendermos um pouco mais das Escrituras. No primeiro passo, quando entendemos que Deus é maior que os nossos interesses. No verso 36, nós encontramos um religioso da seita farisaica, um fariseu,
da seita judaica mais legalista possível, este rogou ao Senhor, implorou que Jesus fosse com ele em casa e participasse de um momento íntimo. Este homem era um religioso, conhecedor da lei, um homem bem intencionado, sim, um homem parecendo bom, com interesses justos, querendo falar sobre religião, sobre as coisas de Deus, sobre assuntos espirituais, mas sem se importar com os interesses de Deus, sem fé. Está mais preocupado com o seu interesse. Isso nós também podemos ver, a preocupação e o desejo de Deus em participar da nossa vida, em participar da nossa rotina. Ele, este fariseu, não conhecia a sua necessidade mais profunda. O segundo passo para entendermos o caráter e a pessoa de Jesus é compreendermos que Deus é maior do que os nossos problemas. Sim, Deus é maior que o nosso drama todo vivido. Perceba você que esse incidente que acontece neste jantar, à luz de todos presentes, não pode ser confundido com a última semana do Senhor Jesus antes da crucificação, naquela cidade de Betânia que fica ao lado de Jerusalém, registrado em Mateus 26, ou mesmo João, no capítulo 12, em Betânia. Muito menos, não temos base bíblica para dizer que essa mulher era Maria Madalena, que está registrado em Marcos, no capítulo 16, ou mesmo Lucas, no capítulo 8. Não podemos misturar as histórias e nem as personagens envolvidas. Não sabemos o nome dessa mulher, não sabemos nem a descrição dos seus pecados, que o Senhor diz que são muitos. No verso 37 e 38, há um grande evento, público, interesse público, quando um nobre da aldeia, da vila, da cidade, oferecia um jantar para os seus convivas importantes, homens de destaque da cidade. Todos poderiam participar assistindo. E foi no momento deste que esta pessoa, insatisfeita com a sua vida, infeliz com o seu modo de viver, chega por trás, aos pés do Senhor Jesus, e é costume da época do primeiro século, na vida hebraica, que a mesa fosse uma espécie de divã, onde que os convidados, as pessoas sentavam quase que deitadas, com os pés ao lado ou para trás, o que favoreceu a prerrogativa dessa mulher se aproximar do Senhor. Mas, olhando textos paralelos, vamos descobrir que este episódio acontece no norte de Israel, na Galileia. E vamos entender também, por textos paralelos, que a fama de Jesus já percorria toda aquela região. E um sermão do Senhor, e mesmo a sua mensagem forte, chamava a atenção e despertou esta mulher para ter um encontro com o Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, nós lemos assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa pessoa conheceu a fama de Jesus assim, e foi ao encontro do Senhor. Fariseu rogou ao Senhor: vem estar comigo. É justo clamarmos para o Senhor estar perto. Mas se você tem os seus interesses e ignorando os interesses de Deus, você está com um grande equívoco. Esta mulher, conhecendo a fama e o convite de Jesus, vai até ele, num passo de fé. Sua atitude revelou uma profunda reverência de adoração em Jesus, que é o único que pode curar feridas interiores, emocionais. É o único que pode dar paz, perdão. E era tudo que aquela pessoa, aquela mulher,
precisava. E é tudo o que nós precisamos em dias turbulentos como estes que estamos vivendo. De paz, de cura emocional, que só o Senhor, através da sua palavra viva, pode curar o nosso interior. O Senhor, ele não fica indiferente à nossa dor, ao nosso drama. O Senhor recebeu aquele gesto de adoração daquela mulher. E olhando talvez indignado para a postura daquele fariseu. O terceiro passo que eu quero destacar para o nosso entendimento, para a nossa compreensão do caráter e da pessoa de Jesus, que afeta todos os aspectos da nossa vida, é que Deus é maior que o nosso orgulho. Esta mulher teve um gesto muito nobre e talvez tenha chamado muito a atenção dos convidados à mesa. Ela soltou os cabelos em público. Ela abriu mão de todos os seus valores, ela abriu mão de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade, de toda a sua reputação, que parece não era das melhores, para se render aos pés do Senhor Jesus. Essa mulher, ela se inclinou aos pés do Senhor Jesus, diferente do anfitrião Simão, que teve uma postura indiferente, embora interessado em Jesus, convidou para estar em sua casa. E será que muitas vezes não fazemos assim? Convidamos e desejamos e rogamos para que o Senhor esteja conosco, mas para que venha fazer e satisfazer os meus interesses, as minhas vontades. Este curioso fariseu religioso só queria estar perto de Jesus porque Jesus era famoso, talvez para mostrar para os seus convidados que ele era uma pessoa bem relacionada, uma pessoa bem intencionada, com assuntos de ética, de moral, assuntos espirituais. Ele queria aparentar aquilo que ele não tinha no interior. Essa mulher, ela não vai conseguir o favor de Deus, não vai conseguir a bênção, o perdão, porque derramou suas lágrimas aos pés de Jesus, nem porque quebrou um vaso de bálsamo riquíssimo, valioso, aos pés do Senhor. Mas foi um passo de fé, foi uma demonstração de fé. Não é por obras que ela chega perto de Jesus. O Salmo 34, no verso 18, podemos ler: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aqui podemos ver o caráter de Deus, que se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. O quarto e último passo para entendermos a pessoa e o caráter de Deus é que podemos entender que Deus é maior que o nosso egoísmo. Este fariseu, no verso 39, começa a pensar consigo mesmo e a julgar, a criticar, a acusar, primeiro desconsiderando o Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus, desconfiando, porque entendia e compreendia que aquele homem famoso da Galileia era um profeta, ou mais um profeta, ou um grande profeta. Não conseguiu entender, não quis entender quem era Jesus à mesa, junto consigo. Ele, curioso apenas, este homem, começou a criticar, a acusar, a desprezar. Foi incapaz de amar aquela pessoa. Em Hebreus capítulo 11, no verso 6, nós podemos ler assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquela mulher quis agradar a Deus, por isso ela teve um passo de fé, ela creu que o Senhor podia dar paz na sua vida, podia curar os seus traumas interiores. Veja que o Senhor, no verso 40, diz: Simão,
tem uma coisa a dizer-te. Podemos aplicar isso também na nossa vida. O Senhor Jesus tem muito a nos dizer e precisamos estar atentos e com tempo para ouvir o que o Senhor Deus tem a nos dizer através das escrituras da Bíblia. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Veja que esta parábola, proferida pelo Senhor Jesus, ela reflete muito as condições daquela mulher e daquele fariseu religioso também. A parábola ela não está, em momento algum, tratando da quantidade de pecados, como supostamente podemos entender numa leitura rápida. Porém, o texto trata de consciência de pecado no coração de cada pessoa. Ter consciência da sua situação diante de Deus. A parábola, ela traz uma situação terrível do pecador diante de Deus. Não temos como nos salvar por nós mesmos, por nossa própria ação e atitude. A religião alguma. Temos uma dívida impagável diante de Deus e somente o próprio Deus encarnado para pagar esta dívida lá na cruz do Calvário com a sua própria vida, nos substituindo, sendo julgado por Deus ali. Cristo morreu no nosso lugar. E ali sim nós podemos ter paz com Deus e usufruir desta paz de Deus. Esta mulher ela é culpada, sim, culpada dos seus pecados de comissão, conhecidos, mas o religioso, fariseu Simão, também era culpado dos seus pecados de omissão. Para terminar, precisamos entender que aquela mulher, ela entrou aflita, ela entrou sobrecarregada, com sentimento de culpa. Mas Jesus perdoou e despediu-a com fé, e o verso 50 diz que a fé dela foi que salvou. E não foi a sua obra, o seu gesto, aquilo que ela devotou ao Senhor. O seu amor foi efeito e não a causa do perdão. As consequências daquele ato e não a condição para receber o perdão. E o resultado e não o motivo do seu perdão. No livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 6, a fé que opera pelo amor. Que o Senhor possa nos abençoar por todo aquele que crê no Senhor. Todas as coisas são possíveis. E de maneira alguma o Senhor lança fora aqueles que chegam até Ele. Crer no Senhor é tudo que nós precisamos para ter a paz, para ter a cura interior, para caminharmos de forma agradável ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.